Olá, meus amigos! Vamos rodar um fatorial lá no Sysvar? Lembrando que o fatorial é um tipo de experimento e não um delineamento. Então você pode montar o seu experimento fatorial em DIC ou DBC. A primeira coisa que a gente precisa fazer é digitar os nossos dados. Para isso a gente vai utilizar o LibreOffice Calc. E aqui nós sempre vamos trabalhar com colunas. No meu exemplo, eu tenho um fatorial 2x3. Duas espécies de eucalipto e 3 recipientes de brantilha. 2 vezes 3, 6. Então são 6 tratamentos, ou seja, todas as combinações possíveis aí entre os meus dois fatores. Então eu tenho aqui saquinho, sacola e tubete para a espécie Citriodora e depois saquinho, sacola e tubete para a espécie Eucaliptus grandes. Esse meu exemplo está em um delineamento inteiramente casualizado, então é aquela dica básica lá do DIC, que é sempre que tem uma repetição, você vai repetir o nome do tratamento. No caso aqui, então nós temos 4 repetições. E eu coloquei essa coluna aqui de tratamento apenas para facilitar a minha orientação na digitação, mas eu vou apagar ela para a gente não fazer confusão lá no Sysvar. Então essa daqui é a tabela modelo de um fatorial em esquema DIC. Eu tenho aqui os meus dois tratamentos, eles vão ser repetidos aqui de acordo com o número de repetições, e eu tenho aqui a minha variável resposta, que é a altura em centímetros das mudas de eucalipto. Eu vou vir aqui agora em arquivo e vou salvar como. Vou procurar o local, vou colocar o nome do arquivo e vou selecionar o formato DBase aqui, ó. Por isso que a gente utiliza o Calc, porque aqui a gente tem a opção de salvar com esse formato, o que não é possível no Excel. E é no formato DBase que o Sysvar vai ler nosso arquivo. Vou dar um salvar, utilizar formato DBase, ok. Tendo feito isso, eu posso fechar essa planilha. Aqui no Sysvar, eu vou vir em Análise, Anava e vou abrir o arquivo que eu acabei de salvar. Vou selecionar aqui Eucalipto, abrir. E agora nós vamos colocar aqui os nossos tratamentos. Primeiro recipiente, adicionar, espécie, adicionar, tanto faz a ordem, e agora eu vou colocar a interação entre os meus dois tratamentos. Então vou aqui por recipiente, vou vir nesse asterisco e vou pegar espécie. Tanto faz a ordem aqui também. E vou dar um adicionar e vou em fim. Você quer encerrar, eu vou colocar aqui sim. Agora eu teria que escolher o teste de comparação de médias. Se você já teve aula de estatística experimental, você deve estar lembrado que quando você faz o fatorial, você quer principalmente avaliar se tem interação entre os seus fatores, entre os seus tratamentos. Porque se tiver interação, você vai fazer o desdobramento. Se não tiver interação, você vai avaliar os fatores independentemente um do outro. Então o que é a minha dica? Nós não vamos pedir nenhum teste de comparação de médias, nós só vamos pedir a análise de variância. Eu vou dar um OK aqui. Vou selecionar a minha variável resposta, que é a altura. Vou colocar em finalizar. Agora aqui na tabela de análise de variância, que eu vou observar se ocorreu interação entre os meus tratamentos. Então a gente pode ver aqui, ó, recipiente espécie, o p-valor foi menor que 0,05, que é o nível de significância. Isso indica que ocorre uma interação entre os meus tratamentos, no caso recipiente e espécie, e o efeito dessa interação vai interferir aí na variável resposta, que no caso é a altura do eucalipto. Como deu significativo, os fatores vão ser avaliados em conjunto, então eu tenho que fazer o desdobramento. Eu vou fechar aqui. Agora eu vou fazer o mesmo processo que eu já fiz, vou fazer bem rápido aqui. Vou em fim. Agora sim eu vou selecionar o teste de comparação de médias. Eu vou clicar aqui sobre a interação, vou selecionar o teste Tukey, vou apertar aqui em recipiente, vou observar aqui o nível de significância, que é 5%, então tem que estar aqui 0,05, vou dar um OK, e eu vou clicar aqui de novo, e agora eu vou selecionar espécie, teste Tukey aqui, espécie, e vou dar um OK. Vou apertar em OK, e vou selecionar minha variável resposta, que é a altura. Eu não vou fazer transformação de dados, finalizar. O Sysvar soltou a nossa análise, como a gente já tinha observado aqui, ó, na interação entre os tratamentos, o p-valor deu significativo, então vamos seguir para os desdobramentos. Eu chamo a atenção para o CV, que indica a variação dos nossos dados, ele foi baixo, foi de 5, indicando precisão experimental. Bom pessoal, sinceramente esse dobramento é um pouco confuso, mas o que acontece é que na verdade você vai setorizar a sua análise. Aqui no nosso exemplo nós vamos ter o primeiro desdobramento, que é de recipiente dentro de cada espécie. Ou seja, nós vamos ver o que é melhor para plantar cada uma das espécies. Nós temos outra tabela de análise de variância, que o p-valor foi menor que 0,05, então o desdobramento dentro de cada espécie é significativo. O Sysvar vai colocar uma codificação de 1 para Citriodora e 2 para grandes. E está aqui o teste Tukey. Então dentro da espécie Citriodora, que é o 1, o melhor desempenho foi observado para saquinho e sacola. Está vendo aqui que deu A2?
E o A1 aqui, que deu uma média menor, foi o pior desempenho, que foi para tubete. Segundo desdobramento aqui, agora nós vamos ver a espécie Grandes, que no caso o melhor desempenho foi observado para o saquinho, que deu A2 aqui, enquanto sacola e tubete não diferiram entre si. Agora nós vamos observar o desdobramento aqui de recipiente dentro de cada espécie. O p-valor foi menor que 0,05 aqui na primeira linha. Isso indica que para o tratamento sacola, que é 1, aqui, há uma diferença aí no desenvolvimento das mudas do Eucalyptus Grandes e do Citriodora. Então temos outra codificação aqui com o teste de comparação de médias, agora considerando o recipiente para cada espécie. Então quando você planta o Grandes e o Citriodora em sacola, o desempenho é melhor do Citriodora. Depois nós temos as outras codificações. Você pode vir aqui e salvar essa saída do Sysvar aqui em cima, para você depois coletar as informações e montar a sua tabela final. E com base naquela saída do Sysvar, eu montei essa tabela aqui para ilustrar o nosso exemplo da altura das mudas de duas espécies de eucalipto em 3 diferentes recipientes. Então nós temos aqui, média seguida de mesma letra maiúscula nas linhas e mesma letra minúscula nas colunas não diferem entre si pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade. Então tá aqui aquela informação que a gente obteve lá no teste de comparação de médias. Quando eu considero a espécie Citriodora, pegando esse vermelhinho aqui, é melhor você plantar ela em saquinho e sacola. Quando eu pego a espécie Grandes, considerando aqui as letras minúsculas, que é a comparação da coluna, é melhor eu plantar ela em saquinho. Quando eu pego o plantio em saquinho, tanto faz, qualquer uma das espécies apresenta o mesmo desempenho, que é a letra maiúscula aqui em azul. Agora, quando eu pego sacola, o desempenho é melhor para o Citriodora. Foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.